Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Quem fala aqui é o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre mais um modelo de distribuição de probabilidade. Nas aulas anteriores a gente viu o modelo de distribuição de Bernoulli, viu o modelo de distribuição binomial e hoje a gente vai falar do modelo de distribuição multinomial. O que é o modelo de distribuição multinomial? É basicamente uma generalização do modelo de distribuição binomial. Então, o que acontece? Vários eventos ocorrem, vários eventos independentes, mutuamente exclusivos, ocorrem dentro de um mesmo espaço amostral. Para fazer uma analogia rápida para entender a diferença entre o binomial e o multinomial. Na distribuição binomial, a gente tinha lá, por exemplo, as possibilidades de sucesso e fracasso, a pessoa batia um pênalti. Se ela batesse 5 pênaltis, qual a probabilidade dela acertar 3, por exemplo? Jogando 10 moedas, qual a probabilidade de obter 5 caras? Isso era uma distribuição binomial. Na multinomial, a gente tem a possibilidade de fazer vários eventos ocorrendo dentro de um mesmo espaço amostral, desde que eles sejam, logicamente, mutuamente exclusivos. Então, por exemplo, no caso da moeda, a gente pode determinar várias ocorrências vinculadas a esse mesmo espaço. Por exemplo, o que nós vamos fazer depois, jogadas 10 moedas, eu quero saber qual a probabilidade de cair 2 vezes o número 6, 3 vezes o número 5, 4 vezes o número 6 e assim por diante. Então, a distribuição multinomial permite que a gente faça a verificação de vários eventos dentro de um mesmo espaço amostral. Para isso, a gente vai ter a seguinte situação. Nós vamos montar a fórmula dela a partir de K sendo o número de alternativas, A1 até AK o número de eventos, P1 até PK a probabilidade de cada um dos eventos, e a somatória, lógico, das probabilidades de P1 até PK tem que ser igual a 1. A cada N provas, ou seja, a cada N testes, a probabilidade de que o evento A1 ocorra x1 vezes, a probabilidade de que o evento A2 ocorra x duas vezes, até que a probabilidade do evento AK ocorra xk vezes, é dada por essa equação aqui. Probabilidade de x1 a xk é igual a n fatorial dividido por x1 fatorial vezes x2 fatorial vezes xn fatorial, vezes p1 elevado a x1, p2 elevado a x2 vezes pn elevado a xn. Então aqui a gente vai colocar o número de testes, o número de vezes que a gente jogou a moeda, o número de vezes que o jogador chutou o pênalti, o número de questões de uma prova. Aqui no lugar do x1 a gente vai colocar o número de vezes que ocorre. Por exemplo, jogou a moeda, eu quero que a moeda 1 saia 5 vezes dentro desse evento com 10 probabilidades. Aqui vai o 3. A probabilidade dele chutar o pênalti. Eu quero verificar quantas vezes, em 10 tentativas, ele chutou 3 vezes o pênalti para fora. Aí aqui o 3, assim por diante. Aqui a probabilidade de cada evento acontecer. E aqui o x é o mesmo x que nós temos aqui. x1, x2, xn. Basicamente assim que a gente vai montar a forma. Nós vamos identificar o número de vezes que ocorreu a situação, o evento. Nós vamos verificar a probabilidade de cada um aconteça, vai aplicar nessa equação. E vai conseguir fazer todos de uma vez só. Ao invés de fazer separado e somar todos, pela generalização da multinomial, a gente consegue fazer todos de uma vez. Vou deixar a fórmula aqui, os elementos e a situação, o problema que a gente tem. Nós temos um dado que é lançado 10 vezes. Qual a probabilidade de terem aparecido? 2 vezes o número 2, 2 vezes o número 5, 3 vezes o número 1 e uma vez os demais resultados. Então, aqui, foi lançado 10 vezes. Então, esse 10 aqui é o N. Então, 10 é o número de testes. A gente acabou não definindo ele aqui em cima. Então, vou colocar aqui, N é o número de testes. Então, N está aí. O que mais que nós temos? As probabilidades. Aqui
probabilidade do lançamento de um dado, né? Então nós temos o que? A probabilidade de sair o 1 é igual à probabilidade de sair o 2, que é igual à probabilidade de sair o 3, que é igual a do 4, que é igual a do 5, que é igual a do 6, que é 1/6 para cada uma delas, certo? Aí o que nós temos a mais, né? Aqui A1 até A2 até AK são os eventos, então nós temos aqui, vamos dizer como AI, tá? Que é a probabilidade de sair o número I. Então A1 sair o número 1, A2 sair o número 2, A3 sair o número 3, com o I variando entre 1 e 6. Num exemplo, numa resolução mais direta, não precisa ficar determinando os termos. Estou determinando mais para a gente saber quem é quem nesse primeiro exemplo que a gente está fazendo. Tá? Aí, o que nós temos? Nós sabemos, né, já vimos aqui, ó, que de P1 até PK tem que ser igual a 1. A somatória do I igual a 1 até o I igual a 6, dos xi termos, tem que ser igual a 10. Né? Então, tem que ser lançado o dado 10 vezes. Feito isso, tem todos os termos. Temos o N, temos o X, I até Xn, temos a probabilidade do X1, da probabilidade de 1, a probabilidade de 2, a probabilidade de 3, tem todas? Tem, monta a fórmula. Se montar a fórmula e faltar alguma coisa, a gente volta e revê. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos a probabilidade do que acontecer. Do X1 sair quantas vezes? 2 vezes o número 2, aqui ó, 3 vezes o número 1. Então a probabilidade do X1 acontecer 3 vezes, do X2 acontecer 2 vezes, do X3 não está citado ali, então uma vez os demais resultados, X3 igual a 1, 2 vezes o número 5, então o X4 é uma vez, o X5 duas vezes, né? 2 vezes o número 5, e o X6 igual uma vez. Essa é a continha que a gente vai fazer e vai aplicar nessa fórmula aqui. Então vai ser o seguinte, igual ao N fatorial, que é o número de lançamentos do dado, 10 fatorial, dividido por x1 fatorial, x2 fatorial, x3 fatorial. Então, ó, x1, 3 fatorial, x2, 2 fatorial, x3, 1 fatorial, x4, 1 fatorial, x5, 2 fatorial e o x6, 1 fatorial. E ainda, vai continuar a fórmula aqui, a probabilidade de 1 acontecer elevado a x1. Então, a probabilidade de cada um deles acontecer é 1/6 elevado ao número de vezes que vai acontecer. Então, 1/6 elevado à terceira, 1/6 elevado ao quadrado, 1/6, que é o x3, uma vez, 1/6 elevado a 1, 1/6 elevado ao quadrado, vezes 1/6 elevado a 1. Então, ó, a probabilidade do x1 sair é 1/6, x1 ocorre 3 vezes. Do x2, 2 vezes. Do x3, uma vez. Do x4, uma vez. Do x5, 2 vezes. E do x6, uma vez. A partir daqui a gente vai finalizar a operação. Tá? Então, esse 10 fatorial aqui a gente pode estender, né? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial. 3 fatorial aqui embaixo. Esse 1 fatorial, não precisa aparecer. Tem um 2 fatorial aqui, 2 fatorial aqui, que vai dar 4. E esses 1 não precisam aparecer. Tá? Aqui, se a gente quiser manter a base e somar os expoentes, ó, 1/6, 1/6, 1/6, podemos colocar aqui 1/6 e elevar ele a 3, 5, 7, 8, 9, 10. Né? Dá para somar. Mantém a base e soma os expoentes. Tá? Dá para fazer.
3, 5, 6, 7, 9, 10. 1/6 elevado a décima. Esse 3 fatorial a gente vai simplificar aqui, ó. Esse 4 fatorial sobrou aqui, vai ficar na posição. Então, nós vamos fazer aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Na verdade, não é 4 fatorial aqui, é 4 só. Então aqui eu cancelo. Esse 4 cancelo com esse. Esse 3 fatorial foi embora com esse, e esse 4 foi embora com esse. Não é 4 fatorial aqui, tá? Corrijam, por favor. Então a gente vai cancelar esse 4 com esse 4 e vai sobrar aqui 1/6 elevado à décima potência. Então 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 1/6 elevado à décima potência, tá? Então essa 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vai dar 151.200 dividido pelo 6 elevado à décima, né? 1 elevado à décima é 1, não vai alterar. E o 6 elevado à décima, que vai dar 604.661,76, que dá aproximadamente aqui 0,0025. Em porcentagem, 0,25%, que é o resultado final aqui da operação, tá? Então, o principal passo aí é enxergar o que acontece para aplicar nessa equação aqui o número de eventos que ocorre, tá? Dentro do número de eventos que ocorre, a quantidade separada de cada um dos fatoriais, a probabilidade de cada um elevada ao número de vezes que ele acontece. Então, a ideia é bem simples. Depois, com uma continha extensa aqui, tem que cuidar para não se perder no fatorial aqui, que eu estava cancelando errado quase nesse momento aqui. Depois disso é montar a operação, fica um valor extenso, valor alto, use a calculadora para evitar risco de errar. Montou a equação aqui, acredito que vocês não vão ter problema em resolver, tá? Então, resumidamente, para diferenciar da binomial, é que da binomial a gente faz um evento por vez, e aqui a gente faz todos os eventos de uma vez só. Beleza, pessoal? Obrigado, até a próxima aula, valeu!